A madrugada de 1º de novembro de 2015 deslizava sobre Punta Gorda, uma pequena cidade na Flórida, com a quietude que se espera de um feriado. A noite de Halloween tinha acabado de passar, deixando para trás um rastro de celebrações e fantasias. Poucos sabiam que, em meio a essa calma aparente, um ato de violência inqualificável estava prestes a romper a tranquilidade da comunidade para sempre. Exatamente às 3h17 da manhã, uma chamada de emergência soou na central do 911. Do outro lado da linha, uma mulher com a voz carregada de pânico relatava um incêndio em andamento na loja de conveniência 7-Eleven, localizada na Bal Harbour Boulevard. Ela explicou que o interior do estabelecimento estava tomado por uma fumaça densa e que, ao se aproximar com seu carro, conseguiu ver chamas e algo ainda mais perturbador: um corpo caído no chão. Dada a data, a noite de Halloween, os operadores e os policiais que receberam o chamado consideraram inicialmente a possibilidade de um trote de mau gosto, talvez envolvendo bombas de fumaça. Contudo, a urgência na voz da testemunha exigia uma resposta imediata. Em questão de minutos, as sirenes dos bombeiros cortaram o silêncio da noite e as primeiras equipas chegaram ao local, confirmando que a situação era terrivelmente real. Não se tratava de uma brincadeira. Assim que o fogo foi contido, a cena revelou-se macabra. Os socorristas encontraram um corpo gravemente queimado perto do balcão, mas outros detalhes sinistros rapidamente emergiram. O chão ao redor estava manchado de sangue, um detalhe incongruente com um incêndio acidental. Uma inspeção mais atenta ao corpo revelou a verdade chocante. A vítima tinha uma ferida de bala na cabeça. Os investigadores ficaram perplexos. A hipótese de um incêndio acidental foi imediatamente descartada. Alguém havia atirado no funcionário da loja e depois deliberadamente ateado fogo, num aparente esforço para destruir evidências. O fogo em si era estranhamente localizado. Consumira principalmente o corpo da vítima e parte do balcão e da caixa registradora, deixando o resto da loja relativamente intacto. Essa descoberta apontava para um ato intencional e cruel. Análises preliminares na cena do crime, posteriormente confirmadas pela autópsia, indicavam que a vítima já estava morta quando o fogo começou. Um dos principais indicadores era a posição do corpo. Em incêndios, as vítimas vivas frequentemente adotam uma posição de pugilista, devido à contração dos músculos pelo calor, com braços e pernas flexionados. Este corpo, no entanto, estava simplesmente estendido no chão de forma casual, sugerindo que não houve reação muscular ao fogo. A ausência de fuligem nos pulmões seria outro dado a corroborar esta tese. Enquanto a polícia isolava a área, uma jovem chegou ao estacionamento. Era a colega de trabalho que deveria iniciar seu turno às 3h30 da manhã para se juntar ao funcionário que já estava lá. Ao ver as chamas e a movimentação, ela tentou ligar para o telefone da loja, sabendo que seu colega deveria estar sozinho. Ninguém atendeu. Amedrontada, ela decidiu não entrar e, ao ouvir a sirene se aproximando, esperou para falar com as autoridades. Foi ela quem, com os olhos cheios de lágrimas, deu um nome à vítima. Com base na aparência e nas circunstâncias, ela disse aos policiais que o corpo encontrado era, com quase toda certeza, o de seu colega de 18 anos, Kyle Farishian. Kyle J. Farishian, nascido em 17 de março de 1997 em Naples, Flórida, era um jovem no limiar da vida adulta. Vindo de uma família grande e recomposta, ele tinha um padrasto, Joto, e 7 meio-irmãos, com quem mantinha uma relação próxima e afetuosa. Era descrito por todos como um rapaz alegre e amigável, embora um pouco tímido com estranhos. O seu padrasto lembrava-se dele como uma pessoa de temperamento brando que adorava rir, brincar e simplesmente divertir-se. Kyle era ativo, gostava de explorar a natureza e de longos passeios de bicicleta, especialmente com a sua irmã mais nova, Kerstin, de quem era extremamente próximo e protetor. A irmã recordaria mais tarde que Kyle sempre cuidou dela,
agindo como um verdadeiro guardião. Além das atividades ao ar livre, Kyle era um ávido jogador de videojogos, passando muitas noites a competir online. Durante a semana, Kyle morava em Punta Gorda com o seu pai biológico, Mark Farishian, que o descrevia como o seu melhor amigo. Nos fins de semana, viajava cerca de 80 quilômetros para estar com a sua mãe, Bob, o padrasto e os irmãos. Em 2015, Kyle tinha acabado de se formar no ensino secundário na North Fort Myers High School e estava entusiasmado por começar a trabalhar. Conseguir um emprego na loja de conveniência 7-Eleven foi um marco importante para ele. Era a sua primeira oportunidade de ganhar o seu próprio dinheiro, um primeiro passo em direção à independência financeira e à liberdade que tantos jovens anseiam. Ele estava genuinamente feliz com o trabalho. A ideia de interagir com o público representava um desafio pessoal para a sua timidez, uma oportunidade de desenvolver as suas capacidades de comunicação. O turno da noite para Kyle não era um problema. Na verdade, era uma escolha deliberada. Ele disse à sua mãe que preferia trabalhar à noite para poder ganhar confiança gradualmente, sem a sobrecarga de servir muitos clientes ao mesmo tempo. Além disso, os horários noturnos permitir-lhe-iam conciliar o trabalho com os seus planos futuros de frequentar a faculdade. Era um trabalho humilde, mas para Kyle representava um começo promissor. Ele tinha feito o treino de segurança obrigatório, que o ensinava a reagir em situações de perigo, como assaltos, e sentia-se preparado para lidar com eventuais problemas. Ninguém, no entanto, poderia prepará-lo para a violência aleatória e sem sentido que lhe tiraria a vida. A notícia da sua morte foi um golpe devastador para a sua família. Poucas horas antes, ele tinha saído de casa, um jovem cheio de vida e planos. E agora, os seus entes queridos enfrentavam a realidade brutal de que ele nunca mais voltaria. A dor era inimaginável, a perda incompreensível. Quem poderia odiar um jovem como Kyle a ponto de cometer um crime tão hediondo? Esta era a pergunta que assombrava a sua família e os investigadores. A primeira pista que confundiu a polícia foi a caixa registradora. Estava intacta, com todo o dinheiro dentro. Não se tratava de um assalto que correu mal. O motivo era pessoal. E a polícia de Punta Gorda, uma cidade pouco habituada a crimes desta magnitude, estava agora perante um dos casos mais complexos e perturbadores da sua história. Com a identidade da vítima confirmada e a causa da morte estabelecida como um homicídio brutal seguido por um incêndio criminoso, a investigação da polícia de Punta Gorda mergulhou num território sombrio e complexo. O detetive Dave Velt foi encarregado de liderar o caso, uma tarefa que se revelaria um dos maiores desafios da sua carreira. A primeira e mais crucial etapa era analisar as gravações das câmaras de segurança da loja. Contudo, esta tarefa apresentou imediatamente as suas próprias complicações. O sistema de gravação estava localizado perto da caixa registradora, precisamente o epicentro do incêndio. O calor intenso e a água usada pelos bombeiros para extinguir as chamas representavam uma séria ameaça à integridade das fitas. Havia também o risco de que, devido aos procedimentos operacionais padrão, as gravações mais antigas pudessem ter sido automaticamente sobregravadas, apagando informações vitais. Felizmente, a maior parte das filmagens pôde ser recuperada, e o que elas revelaram foi mais arrepiante do que qualquer um poderia ter imaginado. Os detetives reuniram-se para assistir às últimas horas de vida de Kyle Farishian. Nas imagens, viam Kyle a desempenhar as suas tarefas calmamente. A tranquilidade foi quebrada às 3h12 da manhã. Um homem com o rosto coberto por uma máscara de Halloween e a cabeça sob um capuz surgiu de um dos corredores. Sem qualquer palavra, discussão ou interação prévia, o homem sacou de uma arma de fogo e disparou a queima-roupa na cabeça de Kyle. A ação foi tão súbita e desprovida de contexto que parecia uma execução planeada. Kyle caiu no chão e o agressor, com uma calma assustadora, pegou numa tanica de gasolina cor de laranja e derramou o líquido sobre o corpo do jovem e sobre o balcão. De seguida, pegou num isqueiro da prateleira de exposição e tentou atear o fogo.
O primeiro isqueiro falhou. Sem se abalar, ele pegou num segundo, reposicionou brevemente o corpo de Kyle e, desta vez, conseguiu que as chamas irrompessem. A análise detalhada das filmagens forneceu um perfil físico limitado do assassino. Ele usava calças de camuflagem, botas escuras, uma sweatshirt preta com capuz e luvas de látex. As imagens não tinham som, mas uma segunda câmara captou o som do sino da porta quando o suspeito entrou, às 3h11 e depois 78 segundos de silêncio absoluto antes dos 2 tiros que ecoaram na loja vazia. Num momento crucial, o assassino retirou uma das luvas de látex, revelando que a sua pele era branca. Esta foi uma das poucas pistas concretas sobre a sua identidade. Os detetives tinham agora a imagem de um homem caucasiano, mas o seu rosto permanecia um mistério. A equipa de investigação chegou a usar uma técnica engenhosa para tentar identificar a arma. Aproveitaram um momento em que o assassino a pousou no chão para comparar o seu tamanho com as medidas dos azulejos, estabelecendo assim uma escala. Com isso, determinaram que se tratava de um revólver de cano longo. Enquanto a equipa forense analisava as imagens, outra parte da investigação focava-se em identificar as testemunhas. A principal delas era a mulher misteriosa que ligou para o 911 e depois desapareceu. Por que é que alguém alertaria as autoridades para um crime tão grave e depois abandonaria a cena? Era um comportamento suspeito que precisava de ser esclarecido. Os investigadores conseguiram rastrear a chamada e identificar a mulher. O seu nome era Chelsea e, para surpresa dos detetives, ela era hispânica, o que não correspondia ao perfil do assassino. Durante o interrogatório, Chelsea explicou que naquela noite, ela e o seu namorado, Alex, tinham ido ao 7-Eleven para comprar cigarros. Ao se aproximarem, viram as chamas e o corpo no chão. Em pânico, temendo que o autor do crime ainda estivesse por perto e pudesse atacá-los, fugiram e ligaram para a polícia à distância. A história parecia plausível, mas os detetives mantinham-se céticos. O facto de o casal ter saído do local para ir a outra loja comprar os cigarros que queriam pareceu-lhes estranho, quase como uma omissão de socorro. Decidiram investigar mais a fundo. Uma busca ao carro de Chelsea e Alex revelou a presença de 2 isqueiros, um detalhe que imediatamente levantou suspeitas, dado que o assassino tinha sido visto a pegar em 2 isqueiros na loja. No entanto, esta pista promissora rapidamente se desfez. Uma investigação mais aprofundada revelou que a marca dos isqueiros encontrados no carro não era vendida naquele 7-Eleven. Além disso, e de forma mais conclusiva, uma das câmaras de segurança externas da loja capturou o carro de Chelsea a aproximar-se e a afastar-se rapidamente, sem que ninguém saísse do veículo. Finalmente, a prova irrefutável da sua inocência residia na identidade do assassino. As imagens mostravam um homem branco, enquanto Alex era hispânico e tinha tatuagens visíveis nas mãos, uma característica que não estava presente no atirador. Esta reviravolta, embora ilibasse o casal, representava um obstáculo significativo para a investigação. A polícia tinha gasto tempo e recursos preciosos a seguir uma pista falsa, e agora encontravam-se novamente na estaca zero. A frustração na equipa era palpável. Passaram-se 48 horas desde o crime, e parecia que estavam mais longe de uma solução do que no início. Tinham um vídeo chocante de um assassinato a sangue frio, mas o perpetrador estava protegido por uma máscara e luvas, sem deixar para trás ADN, impressões digitais ou um rosto reconhecível. O motivo continuava a ser a maior incógnita. Sem roubo, a teoria de um crime de oportunidade desmoronava-se, deixando apenas a possibilidade de uma vingança pessoal. Mas quem teria um ressentimento tão profundo contra Kyle Farrishian, um jovem descrito por todos como amigável e sem inimigos? A comunidade de Punta Gorda estava em choque, e a pressão sobre a polícia para encontrar o monstro, como o detetive Velt o descreveu, aumentava a cada dia. A investigação parecia ter chegado a um impasse, com poucas pistas e um assassino anônimo à solta. Com a investigação num impasse frustrante,
A polícia de Punta Gorda voltou-se para o público em busca de ajuda. Uma recompensa de $11.000 foi oferecida por qualquer informação que pudesse levar ao assassino de Kyle Farrishian. Os dias transformaram-se em semanas, e a comunidade, abalada pelo crime, ansiava por respostas que não vinham. Foi então que uma chamada telefônica mudou o rumo de toda a investigação. Do outro lado da linha estava Lori, a gerente da loja 7-Eleven onde Kyle trabalhava. Ela disse aos detetives que algo estranho tinha acontecido algumas semanas antes do homicídio e que, embora pudesse não ter qualquer ligação, sentia que precisava de o partilhar. Lori relatou um incidente com um cliente particularmente agressivo. Num dia de trabalho normal, um homem entrou na loja para comprar bebidas alcoólicas e tanto ela como Kyle estavam atrás do balcão. Como ditava a política da loja, Lori pediu ao cliente o seu documento de identidade para verificar a idade. O homem mostrou o documento, mas manteve-o dentro da carteira numa janela de plástico. Lori insistiu educadamente que precisava de retirar o documento para o digitalizar. Foi nesse momento que o cliente explodiu. De forma totalmente desproporcional, ele recusou-se a entregar o documento, começando a insultar Lori e a ameaçá-la, dizendo que a faria ser despedida. Perante a sua recusa em cooperar, Lori negou-se a vender-lhe qualquer produto e pediu-lhe que saísse da loja. A fúria do homem intensificou-se. Depois de sair, Lori seguiu-o até ao exterior para tentar fotografar a matrícula do seu carro e reportá-lo às autoridades. Ao aperceber-se do que ela estava a fazer, o homem voltou para dentro da loja, ainda mais agressivo e ameaçador. A situação tornou-se tão tensa que Kyle, que tinha permanecido em silêncio até então, pegou no telefone e ligou para o 911. Antes que a polícia pudesse chegar, o homem fugiu no seu carro. Mas Lori conseguiu anotar a matrícula e entregou-a aos agentes que responderam à chamada. Foi emitida uma ordem de restrição, proibindo o homem de voltar àquela loja. A história, no entanto, não terminou aí. Algumas semanas depois, a 15 de setembro, o mesmo homem regressou, desafiando a proibição, e tentou novamente comprar bebidas alcoólicas. Os funcionários recusaram-se a atendê-lo e chamaram novamente a polícia. Desta vez, a sua raiva atingiu um novo pico. Ao sair da loja, ele entrou no seu carro e acelerou na direção de Lori, que estava no exterior, parando bruscamente a centímetros dela, num claro ato de intimidação antes de fugir a alta velocidade. Este relato deu finalmente aos investigadores a sua primeira pista sólida. Tinham agora o perfil de um homem com um temperamento volátil, capaz de uma raiva extrema por motivos triviais, e que nutria um rancor específico contra os funcionários daquele 7-Eleven. A matrícula estava registrada em nome de Michael Russo, um homem de 28 anos que, por uma coincidência sinistra, vivia a poucos passos da loja de conveniência. Os detetives recuperaram as gravações de segurança dos dias dos incidentes com Lori e compararam-nas lado a lado com as imagens do assassinato de Kyle. Embora o assassino estivesse mascarado, as semelhanças eram alarmantes. Michael Russo e o atirador tinham a mesma altura, a mesma constituição física e, crucialmente, a mesma forma de andar, que incluía um ligeiro mancar. A suspeita de que tinham encontrado o seu homem solidificou-se. Com base nesta ligação, obtiveram um mandado de busca para a residência de Russo. O que os agentes encontraram na casa de Michael Russo confirmou que ele era, no mínimo, uma pessoa perigosa. A casa era um verdadeiro arsenal, com armas de fogo espalhadas por todo o lado. Havia uma caixa forte para armas e outra apenas para munições. Encontraram uma caixa de luvas de látex brancas, do mesmo tipo usado pelo assassino. E no lixo, descobriram uma única luva de látex parcialmente derretida. Na garagem, havia 8 tanicas de gasolina vermelhas, idênticas à que fora usada para incendiar o corpo de Kyle. O interior do seu carro tinha um forte odor a lixívia, sugerindo uma limpeza recente e minuciosa. No entanto, a arma do crime, o revólver de cano longo, não foi encontrada. Apesar da ausência da arma, o caso contra Russo tornava-se cada vez mais forte, à medida que os detetives aprofundavam o seu perfil. Entrevistas com vizinhos pintaram o retrato de um homem solitário,
rancoroso e propenso a explosões de raiva por razões insignificantes. Muitos sabiam que ele se orgulhava da sua vasta coleção de armas. Vários vizinhos confirmaram que a sua arma favorita era precisamente um revólver de cano longo e que, curiosamente, não o viam com essa arma desde o assassinato de Kyle. Outro detalhe importante foi que, poucos dias após a divulgação das imagens do suspeito na comunicação social, Russo mudou drasticamente a sua aparência, cortando o cabelo e aparando a barba. A equipa forense encontrou ainda mais 2 peças de evidência cruciais. Uma delas era uma minúscula marca branca numa das tanicas de gasolina encontradas na sua casa, que correspondia perfeitamente a uma marca visível na tanica usada no crime. A outra era uma partícula quase invisível de sangue encontrada na maçaneta da porta do seu carro. Com um impressionante conjunto de provas circunstanciais, o comportamento agressivo, a correspondência física, o mancar, as luvas, as tanicas de gasolina, o testemunho dos vizinhos sobre a sua arma preferida e a mudança de aparência, a polícia tinha finalmente o suficiente para agir. 5 longos meses após o assassinato de Kyle Farishian, a 6 de abril de 2016, Michael Russo foi detido pela equipa da SWAT do condado de Charlotte e acusado de homicídio e incêndio criminoso. A prisão de Michael Russo trouxe um alívio cauteloso à comunidade de Punta Gorda, mas uma pergunta angustiante pairava no ar. Por quê? O que poderia motivar um ato de violência tão desmedido e cruel contra um jovem que ele mal conhecia? Russo, mantendo a sua postura desafiadora e reclusa, nunca ofereceu uma confissão ou qualquer tipo de explicação pelo seu gesto. Ele declarou-se inocente de todas as acusações, deixando para o sistema judicial a tarefa de montar o quebra-cabeças daquela noite fatídica. A teoria da acusação era clara. O crime foi um ato de vingança mal direcionada. Russo, consumido pela raiva decorrente dos seus confrontos anteriores na loja, especialmente com a gerente Lori, teria entrado no 7-Eleven naquela noite com a intenção de matar quem quer que estivesse a trabalhar. Infelizmente, essa pessoa era Kyle Farishian, uma vítima das circunstâncias, um jovem no lugar errado, na hora errada. O julgamento teve início a 18 de junho de 2017, quase 2 anos após a morte de Kyle. O caso da acusação foi construído inteiramente sobre provas circunstanciais, uma montanha de coincidências que, quando vistas em conjunto, pintavam um quadro irrefutável da culpa de Russo. A defesa, por sua vez, focou-se na ausência de provas físicas diretas, como ADN ou impressões digitais na cena do crime, argumentando que as evidências apresentadas não eram suficientes para uma condenação. No entanto, a acusação apresentou metodicamente cada peça do puzzle. A constituição física e o mancar de Russo, que correspondiam aos do assassino nas gravações. O seu historial de conflitos violentos e desproporcionais com os funcionários daquela loja específica. A descoberta das luvas de látex e das tanicas de gasolina na sua casa, uma das quais com uma marca idêntica à vista no vídeo, o testemunho dos vizinhos sobre o seu revólver de cano longo desaparecido, a sua súbita mudança de aparência após a divulgação das imagens e o forte cheiro a lixívia no seu carro. A estratégia da defesa não foi suficiente para abalar a convicção do júri. A 17 de julho de 2017, Michael Russo foi considerado culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio em 2º grau, com uma pena adicional de 30 anos por incêndio criminoso em 1º grau. Os seus advogados ainda tentaram um recurso para um novo julgamento, mas o pedido não teve sucesso, garantindo que Russo passaria o resto da sua vida atrás das grades. A resolução legal do caso, contudo, não podia apagar a profunda cicatriz deixada na vida da família Farishian e da sua comunidade. O funeral de Kyle, realizado a 15 de novembro de 2015, foi uma demonstração comovente do impacto que o jovem teve em tantos. Centenas de familiares, amigos e vizinhos reuniram-se para se despedirem, prestando homenagem a um rapaz descrito como brilhante e divertido.
Num toque pessoal e agridoce, o seu caixão foi transportado numa carrinha Ford antiga, um tipo de veículo que ele adorava, antes de ser sepultado no Charlotte Memorial Gardens, em Punta Gorda. O legado de Kyle transcendeu a sua vida trágica, unindo a comunidade de uma forma notável. 6 semanas após o crime, os residentes de Punta Gorda e da vizinha Port Charlotte organizaram eventos para celebrar a sua vida e apoiar a sua família enlutada. Restaurantes locais como o Porky's Roadhouse doaram comida e serviços, e 8 bandas tocaram para uma multidão de cerca de 500 pessoas. As doações recolhidas nestes eventos não só ajudaram a família a lidar com as despesas, como também aumentaram o fundo de recompensa para $20 mil, um testemunho da determinação da comunidade em ver a justiça ser feita. A loja 7-Eleven, palco da tragédia, nunca mais reabriu as suas portas, sendo permanentemente encerrada após o julgamento, um lembrete silencioso do horror que ali ocorreu. Para a família de Kyle, a dor da perda permanece uma presença constante. A sua mãe, Bobbie Jo, partilhou que ainda espera receber uma chamada ou uma mensagem de texto dele, e cada vez que se apercebe que isso nunca mais acontecerá, sente como um soco no estômago. O seu padrasto, Joe Jay, descreveu a luta diária para enfrentar cada novo dia, um processo interminável de luto e adaptação. A vida de Kyle Farrishian foi uma promessa interrompida. Ele era um jovem a dar os primeiros passos na vida adulta, entusiasmado com o seu primeiro emprego e com os sonhos que ainda tinha para realizar. A sua vida foi-lhe roubada não por um grande plano ou um conflito profundo, mas pela raiva contida e irracional de um estranho, um homem que transformou uma pequena contrariedade numa desculpa para cometer o impensável. Kyle não fez nada para provocar o seu destino. Ele estava simplesmente a fazer o seu trabalho, a ganhar a vida, quando se cruzou com um monstro.